Olá! Continuamos o estudo de história a partir do tema Mundo Medieval, Permanências e Rupturas. Na página 26 do seu material didático, você encontra 3 imagens. Elas retratam monumentos que foram construídos durante o período da Idade Média. Por meio dessas imagens, quais são as informações sobre o período medieval que nós podemos obter? O que vem à sua mente quando falamos em Idade Média? Será que a sua percepção de Idade Média coincide com as imagens? Pense um pouquinho sobre isso. Bom, no capítulo anterior, você aprendeu sobre as constantes ondas migratórias que causaram impactos sobre o Império Romano a partir do século V. As transformações ocorridas no contexto europeu a partir do século V serão considerados como eventos da Idade Média, que durou até meados do século XV. Apesar de se referir originalmente a uma das etapas vivenciadas no continente europeu, a Idade Média também faz referência ao modo de vida, às relações sociais e ao modo de produção desse período. A historiografia mais recente considera que o período medieval foi um período de grandes contrastes entre fome, guerras e peste negra, mas também com períodos de paz, abundância e prosperidade. A Igreja e o Império foram instituições que dividiram o poder com os nobres e os reis. Além disso, o período medieval foi um período não só de contrastes e mudanças, mas também manteve algumas permanências da Idade Antiga. Foi também durante o período medieval que começaram a surgir alguns estados nacionais, como a Espanha e Portugal. A partir da página 28, você encontra algumas questões que devem ser respondidas no seu material didático. Agora vamos conhecer um pouco sobre os povos germânicos. Você pode encontrar um texto sobre eles na página 30. Acompanhe a leitura. Os povos germânicos também foram chamados, pelos antigos romanos, de povos bárbaros, já que eles tinham uma cultura diferente e não falavam o latim. Esses povos, apesar de terem a mesma origem germânica, se dividiam em diversos reinos. Alguns deles eram os godos, os francos, os vândalos, os visigodos, ostrogodos e burgúndios, e por aí vai. A partir do século V, teve início a liderança de Clovis, rei dos francos. Como um grande estrategista, Clovis conquistou o apoio do imperador de Constantinopla, conseguindo assim invadir militarmente outros reinos germânicos que viviam próximos a ele. Já no século VII, teve início a ascensão de outros líderes francos. Eram os Pipinidas. Eles possuíam uma grande rede de apoio militar, alianças com a Igreja e poder para proteger os francos de ameaças externas. Após ler com atenção o texto das páginas 30 e 31, responda com atenção as questões sobre o tema. Agora, na página 34, vamos conhecer um pouco sobre a origem do termo Europa. No período carolíngio, que teve início no século VIII, o termo Europa se consolidou. Ele estava relacionado ao espaço que reunia indivíduos católicos submetidos a 2 poderes, o imperador e o papa. O Império Carolíngio foi herdado pelo filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso. Porém, com a sua morte, o seu reino foi dividido entre seus 3 filhos. Veja na página 34 um mapa que representa a divisão do Império Carolíngio em 3 partes. O reino de Carlos Magno deu origem a verdadeiras reformas no estilo de vida medieval. Conforme o texto da página 35, essas reformas afetaram as instituições e também os costumes europeus, dando origem à ideia de cristandade, ou seja, o poder e a influência da Igreja Católica cresceram consideravelmente, utilizando por meio do Estado obras literárias e artes para evangelizar as pessoas. Foram criadas também escolas eclesiásticas e mosteiros, que levavam formação a membros da nobreza e da própria Igreja. Enquanto o Império Romano do Ocidente se viu dividido em meio a diversos reinos germânicos, o Império Romano do Oriente continuou existindo. Ele recebia o nome de Império Bizantino. Veja na página 36 um mapa que representa a dimensão desse império. A capital desse império recebeu o nome de Constantinopla,
por volta do século IV, e ela se localizava onde hoje se encontra a cidade de Istambul. Com o passar do tempo, esse império se expandiu, tomando territórios no norte da África e também na Península Ibérica. O idioma grego foi adotado como idioma oficial nesse território, e algumas leis do antigo Império Romano foram reunidas no Código de Justiniano. A religião cristã foi tomando características próprias, até romper completamente com a Igreja Católica. Ela ficou conhecida como Igreja Ortodoxa. Veja na página 37 algumas imagens referentes a esse grande império. Agora, a partir da página 38, você pode responder algumas atividades referentes a esse tema. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de História e eu vejo vocês no próximo vídeo.